Desde o nascimento de Sansão, ele foi destinado a ser diferente. Sua mãe, que até então era estéril, recebeu uma visita de um anjo do Senhor, trazendo uma mensagem extraordinária. O anjo revelou que ela daria à luz um filho e que ele seria um nazireu, separado para Deus desde o ventre. Isso significava que Sansão teria um propósito divino, uma missão clara: libertar Israel das mãos opressoras dos filisteus. O anjo deu instruções específicas, explicando que o menino deveria seguir o voto de Nazireu por toda a sua vida, um voto que incluía regras rigorosas. Ele não poderia cortar o cabelo, nem beber vinho, e deveria se abster de qualquer contato com coisas impuras. Mas o segredo da força de Sansão não residia apenas em seu corpo ou em sua criação rigorosa. Sua força estava diretamente conectada ao pacto que ele tinha com Deus. Seu cabelo, que jamais deveria ser cortado, era o símbolo visível desse pacto. Cada fio de cabelo representava a fidelidade de Sansão ao chamado divino e a conexão inquebrável com o Senhor. Esse voto era mais do que uma simples regra, ele era o canal pelo qual a força sobrenatural de Sansão fluía. Ele não era um homem comum. Ele havia sido escolhido para realizar feitos que ninguém mais poderia fazer, como uma extensão da própria força de Deus na terra. O voto de Nazireu era, portanto, o centro da vida de Sansão e a chave para entender o mistério de seu poder sobre-humano. Sansão cresceu e logo sua força se tornou evidente para todos. Ele era um homem de físico imponente, mas sua verdadeira força vinha do pacto que tinha com Deus. Seus feitos logo se tornaram lendários. Os filisteus, que eram inimigos implacáveis de Israel, tremiam ao ouvir seu nome. Eles sabiam que Sansão não era um homem comum. Sua força era tão descomunal que nenhuma quantidade de soldados parecia suficiente para derrotá-lo. A fama de suas façanhas começou a se espalhar rapidamente por toda a região. Um dos episódios mais notáveis de sua vida ocorreu quando Sansão se viu cercado por 1000 soldados filisteus, prontos para matá-lo. Armado apenas com a queixada de um jumento, um objeto insignificante em comparação com as armas que seus inimigos carregavam, Sansão enfrentou o exército inteiro. Ele lutou com uma fúria e determinação incomparáveis, derrubando homem após homem. 1000 filisteus caíram diante dele, sem que nenhum deles pudesse resistir à força sobre-humana de Sansão. Esse feito não foi apenas uma demonstração de força física, mas um sinal claro de que a mão de Deus estava sobre ele, dando-lhe vitória onde qualquer outro homem teria caído. O poder de Sansão, guiado pela providência divina, não era apenas uma arma contra seus inimigos, mas um lembrete constante de que Deus estava com o povo de Israel, usando Sansão como seu instrumento de libertação. O poder impressionante de Sansão fez dele um alvo constante dos filisteus. Eles sabiam que enquanto Sansão mantivesse sua força, seriam incapazes de vencê-lo. As batalhas anteriores mostraram que nenhuma quantidade de guerreiros ou armamento poderia superá-lo, e portanto, os líderes filisteus perceberam que a única maneira de derrotá-lo seria através de um ataque mais sutil. Eles precisavam descobrir o segredo da sua força, e assim, traçaram um plano para explorar sua fraqueza emocional. Foi então que Dalila entrou em cena, uma mulher que Sansão amava profundamente. Ela era bela e encantadora, e os filisteus, percebendo a vulnerabilidade de Sansão em relação a ela, ofereceram uma quantia considerável de dinheiro para que ela traísse o homem que a amava. Dalila aceitou a proposta e começou a pressionar Sansão a revelar o segredo de sua força. Durante dias ela insistiu, usando sua influência sobre ele, apelando para seus sentimentos. Sansão, inicialmente relutante, foi se aproximando cada vez mais da confissão à medida que sua confiança em Dalila crescia. Finalmente, em um momento de fraqueza e cansaço emocional, Sansão cedeu. Ele revelou que a origem de sua força não estava em seus músculos ou treinamento, mas em seus cabelos que nunca haviam sido cortados desde o dia de seu nascimento. Esse era o símbolo de seu pacto com Deus. Sem saber das intenções traiçoeiras de Dalila, Sansão confiou seu maior segredo a ela, não imaginando que esse ato levaria à sua maior queda. Dalila, percebendo que finalmente havia descoberto o segredo da força de Sansão, não perdeu tempo. Aproveitando o momento em que ele adormeceu em seu colo, ela chamou homens para cortar os cabelos de Sansão, rompendo o pacto sagrado que ele mantinha com Deus. Ao cortar suas 7 tranças, o símbolo de sua consagração e força, Dalila não apenas traiu a confiança de Sansão, mas também quebrou o elo que o conectava ao poder divino. Quando ele despertou, já não era mais o homem invencível que havia aterrado exércitos inteiros. Ele tentou lutar, como de costume, mas sua força havia desaparecido completamente. Os filisteus, que aguardavam por esse momento, o capturaram facilmente. Sem sua força divina, Sansão foi imobilizado e humilhado por aqueles que ele antes derrotava com facilidade.
Para intensificar sua desgraça, os filisteus cegaram Sansão, privando-o não apenas de sua força, mas também de sua visão, deixando-o vulnerável e impotente. Ele foi levado como prisioneiro, acorrentado e exposto ao escárnio de seus inimigos. Aquele que outrora era temido como o mais poderoso dos guerreiros de Israel, agora era exibido como troféu de derrota. Os filisteus o usaram como símbolo de sua vitória, uma lembrança viva de que o homem que antes era invencível havia sido vencido por sua própria fraqueza e confiança mal colocada. Na prisão, Sansão experimentou a total humilhação. Ele, que um dia foi o herói de Israel e o terror dos filisteus, agora se encontrava reduzido a um escravo cego, obrigado a realizar trabalhos forçados e humilhantes, como girar o moinho, uma tarefa normalmente atribuída a animais. Sem sua força e sem sua visão, ele parecia ter perdido tudo, inclusive sua dignidade. O homem que um dia fora temido por seus inimigos agora era zombado e desprezado pelos mesmos que antes tremiam ao ouvir seu nome. Apesar de toda a dor física e emocional que Sansão enfrentava, algo dentro dele começou a mudar. No silêncio da prisão, sem a distração de sua força e poder, ele começou a refletir sobre sua vida e suas escolhas. Ele reconheceu suas falhas, seu orgulho e as consequências de ter quebrado o pacto com Deus. Porém, mesmo na escuridão literal e figurativa, Sansão não se esqueceu de seu Criador. Ele sabia que, embora tivesse caído, o Senhor era um Deus de misericórdia e perdão. Em seu momento de maior fraqueza, sem qualquer esperança humana, Sansão orou a Deus. Ele pediu não apenas por redenção, mas por uma última chance de cumprir a missão para a qual havia sido destinado desde o nascimento. Ele sabia que não merecia, mas clamou ao Senhor para que mais uma vez sua força fosse restaurada, não para sua própria glória, mas para cumprir o propósito divino de libertar Israel dos filisteus. Sansão foi levado ao templo dos filisteus em meio a gritos de zombaria e comemorações. Os líderes filisteus queriam exibir sua vitória sobre o homem que tantos havia aterrorizado. Cego e enfraquecido, Sansão foi conduzido até o centro do templo, onde seria usado como espetáculo para entreter seus captores. Em meio às risadas e insultos, ele foi colocado entre as duas colunas principais que sustentavam o templo, um local estratégico que Sansão, apesar de sua condição, reconheceu imediatamente. Ali ele percebeu que havia uma última oportunidade para cumprir seu propósito. Sentindo as colunas com suas mãos, Sansão começou a orar. Ele não pediu por glória pessoal, nem por uma vida longa ou restauração completa de sua força. Em vez disso, ele clamou a Deus por um único momento de força, o suficiente para trazer destruição sobre seus inimigos e vingar o sofrimento que seu povo havia suportado. Ele sabia que esse ato custaria sua vida, mas estava disposto a se sacrificar se isso significasse a libertação de Israel. Sua oração foi simples, mas carregada de fé e humildade. Senhor, lembra-te de mim. Dá-me força mais uma vez, para que eu possa derrubar este templo sobre os filisteus. Com sua força restaurada, Sansão firmou suas mãos nas colunas e com o último esforço começou a empurrá-las com toda a sua força. As colunas começaram a tremer, e o templo inteiro começou a desmoronar. Os líderes filisteus, junto com milhares de espectadores, caíram sob os escombros. Naquele momento, Sansão realizou seu maior ato de força e sacrifício, destruindo o templo e levando consigo muitos de seus inimigos, cumprindo, assim, o propósito que Deus havia dado a ele desde o início de sua vida. Deus ouviu a oração de Sansão, e naquele momento sua força foi restaurada. Ele firmou suas mãos nas duas colunas principais, concentrando toda a sua energia e fé naquele ato final. O suor escorria por seu rosto, mas ele sabia que era o momento de cumprir sua missão. Com cada músculo de seu corpo tensionado, Sansão começou a empurrar as colunas com toda a força que havia voltado para ele. Aos poucos, as colunas começaram a ceder. A estrutura do templo começou a tremer, e o som do mármore rachando encheu o ar. O barulho ecoava, fazendo com que os risos e o escárnio dos filisteus se transformassem em gritos de terror. À medida que Sansão continuava a empurrar, o templo começou a desmoronar. As colunas antes firmes não suportaram o peso, e todo o teto do templo começou a ruir. Em questão de segundos, as pedras e escombros caíram sobre os filisteus que haviam vindo para zombar de Sansão, incluindo seus líderes que observavam a cena do alto. Eles, que pensavam ter derrotado o homem mais forte de Israel, agora se viam vítimas da mesma força que tentaram destruir. O templo inteiro desabou em uma cena de completa destruição. Sansão, mesmo sabendo que sua própria vida seria ceifada naquele ato, aceitou seu destino como parte do plano divino. Ele caiu junto com o templo, mas não antes de cumprir sua missão de derrotar os opressores de Israel.
naquele único ato de sacrifício, Sansão derrotou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida, provando que o poder de Deus estava presente até o último momento. Naquele dia, Sansão cumpriu o propósito para o qual havia sido escolhido desde o nascimento. A força que uma vez o tornou temido e invencível foi restaurada, não para sua própria glória ou para recuperar o prestígio perdido, mas para cumprir o desígnio maior que Deus havia reservado para ele. Com o desabamento do templo filisteu, Sansão eliminou mais inimigos em sua morte do que jamais havia feito em vida. Aqueles que o capturaram, humilharam e cegaram foram no fim derrotados pela mesma força que eles acreditavam ter destruído. Esse último ato de Sansão não foi apenas uma vitória física, mas um exemplo do sacrifício supremo. Ele entregou sua vida para garantir a libertação de Israel, oferecendo-se como um instrumento de justiça divina. Seu sacrifício demonstrou que mesmo com seus erros e fraquezas, Deus ainda podia usá-lo de maneira poderosa. Sansão não buscou a redenção para si mesmo, mas para cumprir o propósito de Deus de derrotar os opressores de Israel. Sua queda física se transformou em uma elevação espiritual, pois ele se rendeu totalmente ao plano divino, sabendo que sua vida chegava ao fim, mas que seu sacrifício traria a libertação de seu povo. Mesmo em sua morte, Sansão foi um exemplo da justiça de Deus, provando que ele pode usar até os mais frágeis e falhos para realizar grandes feitos. Sansão, apesar de todas as suas falhas e fraquezas, deixou um legado que permanece vivo até hoje, uma história que vai além de sua força física. Sua vida foi marcada por grandes conquistas, mas também por grandes erros, e é exatamente essa dualidade que torna sua história tão impactante. Ele era um homem como qualquer outro, com desejos e imperfeições, mas também era escolhido por Deus para uma missão especial. Sua força física era extraordinária, mas sua maior batalha foi contra suas próprias fraquezas internas. As paixões humanas o levaram a tomar decisões erradas, e sua confiança excessiva o fez perder o foco do propósito divino. Ainda assim, sua história não termina em derrota. O legado de Sansão é também uma história de redenção e sacrifício. Suas falhas o levaram à queda, mas foi sua fé em seu momento de maior fraqueza que o levou à redenção. Ele reconheceu suas limitações e no momento mais sombrio de sua vida se voltou para Deus. A grande lição que ele deixou foi que mesmo após os erros mais graves, Deus ainda pode nos usar para cumprir seu propósito. O sacrifício final de Sansão, ao entregar sua própria vida para derrotar os inimigos de Israel, demonstrou que ele, apesar de suas falhas, nunca deixou de ser um instrumento da justiça divina. Sua redenção não veio através de uma restauração gloriosa de sua força, mas por meio de sua disposição de se sacrificar para cumprir o plano de Deus, mostrando que, no final, sua missão divina prevaleceu sobre suas fraquezas humanas. A história de Sansão nos oferece lições profundas que vão além de sua incrível força física. Embora ele fosse conhecido por seus feitos poderosos, sua verdadeira força não vinha de seus músculos ou de suas habilidades, mas de sua conexão com Deus. Sansão era um homem separado para um propósito divino, e enquanto ele mantinha essa relação sagrada intacta, ele era invencível. No entanto, quando se afastou de Deus, confiando mais em si mesmo e em seus desejos do que na missão que lhe foi dada, ele perdeu o rumo e, consequentemente, sua força. A fonte de seu poder não era algo físico, mas espiritual, diretamente ligado ao pacto que ele tinha com o Senhor. A vida de Sansão nos lembra que, por mais que possamos ser dotados de talentos, habilidades ou força, tudo isso perde seu valor se nos afastarmos de Deus. Quando negligenciamos nossa conexão com Ele, começamos a perder de vista nosso propósito, e as coisas que antes nos fortaleciam começam a desmoronar. A queda de Sansão serve como uma advertência, mas sua redenção final nos dá esperança. Mesmo quando estamos em nossos momentos mais baixos, quando nos sentimos sem forças ou sem direção, ainda podemos nos voltar para Deus. Sansão nos ensina que mesmo após nossos maiores erros, Deus ainda é capaz de nos restaurar e nos usar para cumprir seu plano. A verdadeira força está em reconhecer nossa dependência de Deus e confiar nele, mesmo nos momentos mais difíceis. A vida de Sansão nos revela de maneira profunda como Deus pode usar até as circunstâncias mais difíceis e as falhas humanas para cumprir seus propósitos. Embora Sansão tenha sido um homem dotado de uma força extraordinária, ele cometeu muitos erros ao longo de sua vida, caindo em armadilhas e cedendo às fraquezas humanas, como o orgulho, a vingança e as paixões. Mesmo assim, Deus não o abandonou. Quando Sansão foi traído por Dalila, capturado pelos filisteus e cegado, parecia que tudo estava perdido. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, usou essas circunstâncias para trazer a libertação de Israel.
Mesmo nas profundezas de sua fraqueza e humilhação, Sansão foi capaz de clamar a Deus e foi ouvido. Sua força, um presente divino desde o nascimento, não era apenas um símbolo de poder físico, mas uma representação do favor de Deus sobre sua vida. E mesmo após suas falhas, Sansão ainda foi capaz de cumprir o propósito final para o qual havia sido destinado. Isso nos mostra que com Deus, nem mesmo nossos erros podem impedir o cumprimento de seus planos. A graça divina se manifesta não apenas em momentos de vitória, mas também em nossa fraqueza, quando reconhecemos nossas falhas e nos voltamos para Ele. A história de Sansão nos ensina que Deus não exige perfeição, mas disposição para servir, mesmo após a queda. Sua jornada de vida revela o poder da graça divina, que não apenas nos perdoa, mas nos restaura e nos usa para algo maior. Mesmo quando parece que tudo está perdido, Deus pode transformar nossos maiores fracassos em oportunidades para sua glória e propósito. Sansão era conhecido por sua força incomparável, mas essa força não era apenas física, ela era uma manifestação direta do poder de Deus em sua vida. A força de Sansão não vinha de seu corpo, mas de sua conexão com o pacto que ele tinha com o Senhor. Enquanto ele mantinha esse pacto, ele era invencível, capaz de derrotar seus inimigos com facilidade. No entanto, quando ele se afastou desse pacto, ao revelar o segredo de sua força e ao se deixar levar por suas fraquezas, ele perdeu o que o tornava especial. A perda de sua força física simbolizava algo muito maior: sua desconexão espiritual com Deus, que era a verdadeira fonte de seu poder. A história de Sansão é também a história de uma queda e de uma redenção. Ao ser capturado e humilhado pelos filisteus, ele experimentou a consequência de seu distanciamento de Deus. Mas mesmo em meio à sua cegueira e à sua fraqueza, Sansão encontrou um caminho de volta ao Senhor. Sua restauração não foi apenas física, mas espiritual. Ao se voltar para Deus em seu momento final, Sansão demonstrou uma fé renovada, reconhecendo que sua força vinha do Altíssimo. Seu último ato, empurrando as colunas do templo dos filisteus e destruindo seus opressores, foi um ato de sacrifício. Sansão sabia que sua própria vida seria perdida, mas aceitou isso como preço para cumprir o propósito divino. Esse último ato não foi apenas uma vitória para Sansão, mas uma vitória para Israel, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, Deus ainda estava no controle e usando Sansão para libertar seu povo. A morte de Sansão foi um símbolo de sua reconciliação com Deus, e seu sacrifício final foi o maior de seus atos, trazendo libertação para Israel e demonstrando o poder da graça e do propósito divino. Sansão foi, sem dúvida, um dos juízes mais importantes e enigmáticos da história de Israel, conhecido por sua força impressionante e seus feitos heróicos contra os filisteus. No entanto, sua vida também é marcada por uma série de escolhas e erros que servem como uma advertência poderosa para todos nós. A história de Sansão não é apenas sobre um homem com habilidades extraordinárias, mas também sobre como o desvio dos compromissos com Deus pode levar à queda. Ele foi dotado de uma força sobrenatural que vinha diretamente de seu pacto com o Senhor, mas ao longo de sua vida, Sansão lutou contra suas próprias fraquezas, o orgulho, a vingança e sua atração por mulheres que o afastavam do caminho de Deus. Apesar de suas conquistas, que incluíram derrotas épicas contra os inimigos de Israel, Sansão muitas vezes se deixou levar por suas paixões e desejos pessoais. Sua confiança exagerada em sua própria força o fez negligenciar o pacto que tinha com Deus, levando-o a uma série de decisões que culminaram em sua captura e humilhação. O que Sansão não percebeu é que sua verdadeira força não vinha de si mesmo, mas de sua relação com Deus. Ao negligenciar os compromissos espirituais e depender mais de sua própria vontade do que da orientação divina, Sansão abriu caminho para sua própria queda. Sua vida é um lembrete claro de que, por mais dotados que possamos ser, sempre estamos sujeitos às nossas fraquezas se nos afastarmos de Deus. A história de Sansão serve como uma advertência sobre as consequências de negligenciar o propósito divino em nossas vidas. Ao ignorar seu compromisso com Deus, Sansão perdeu temporariamente sua força e visão, mas também mostra como a graça de Deus pode restaurar, mesmo quando caímos. Por mais que tenha caído, Sansão encontrou redenção em seu momento final. Depois de ser traído, capturado e cegado, ele teve tempo para refletir sobre suas escolhas e as consequências de seus atos. Em meio à escuridão literal e figurativa, Sansão reconheceu sua fraqueza, não apenas física, mas espiritual. Ele entendeu que sua força não era algo inerente, mas uma dádiva de Deus, que estava intimamente ligada ao pacto que havia negligenciado. Em sua prisão, despojado de tudo, Sansão fez o que muitas vezes evitou durante sua vida: se voltou a Deus em humildade e reconhecimento de sua total dependência.
Sua oração foi um clamor sincero por perdão e por uma última chance de cumprir o propósito para o qual havia sido escolhido. Ele não pediu para ser restaurado à sua antiga glória ou para ter uma vida longa. Ao invés disso, ele pediu a Deus que lhe desse força apenas mais uma vez, para que pudesse derrotar os inimigos de Israel e assim cumprir seu destino. Deus ouviu seu pedido e restaurou sua força, permitindo que Sansão realizasse seu ato final de sacrifício, destruindo o templo dos filisteus e eliminando mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. A história de Sansão nos lembra que por mais que possamos nos afastar do caminho de Deus, há sempre a possibilidade de redenção se nos voltarmos a Ele com humildade e arrependimento. Mesmo em nossos momentos mais sombrios, quando parece que tudo está perdido, Deus está disposto a nos perdoar e a nos usar para seus propósitos. O sacrifício final de Sansão não apenas trouxe libertação para Israel, mas também simbolizou sua reconciliação com Deus, provando que nunca é tarde demais para encontrar redenção. Sansão, o homem mais forte da Bíblia, é lembrado por suas façanhas heroicas e sua força incomparável, mas sua história vai muito além de simples demonstrações de poder físico. Ele se tornou um símbolo da luta constante entre nossas fraquezas humanas e o propósito divino que Deus tem para cada um de nós. Sua vida reflete a batalha interna que todos enfrentamos, a tensão entre seguir nossos desejos e paixões pessoais e cumprir o que sabemos ser nosso dever espiritual e moral. Sansão, embora dotado de força sobrenatural, era vulnerável às tentações e paixões humanas, e isso frequentemente o desviava de seu caminho e de seu compromisso com Deus. Ele foi escolhido desde o nascimento para libertar Israel dos filisteus, mas sua jornada foi marcada por decisões impulsivas e pelo desejo de seguir seus próprios interesses. Sua atração por mulheres que o afastavam de Deus, seu orgulho e sua sede de vingança muitas vezes o conduziram a situações de queda e fracasso. No entanto, mesmo em seus momentos de maior fraqueza, Deus não o abandonou. A vida de Sansão nos ensina que por mais que falhemos e nos desviemos de nosso propósito, Deus continua a estender sua mão de misericórdia. O fim de sua vida, marcado por sacrifício e redenção, demonstra que mesmo depois de erros graves e perdas profundas, ainda há esperança de cumprir o plano de Deus. A força de Sansão foi restaurada não apenas como uma demonstração de poder, mas como um sinal da graça e misericórdia divinas. Sua história nos lembra que, apesar das lutas internas, Deus está sempre disposto a nos perdoar e nos guiar de volta ao caminho que Ele planejou. No final, Sansão, com todas as suas falhas, foi capaz de cumprir seu propósito, provando que Deus pode nos usar, mesmo quando somos fracos e falhos. Assim como Sansão, todos nós somos chamados para um propósito maior, um plano que muitas vezes está além da nossa compreensão. Cada um de nós, independentemente de nossas circunstâncias, carrega um propósito divino. Quando estamos verdadeiramente conectados com Deus, somos capazes de realizar feitos extraordinários, mesmo que no momento não compreendamos totalmente o que está sendo feito através de nós. A vida de Sansão nos mostra que, enquanto mantemos essa conexão, somos fortalecidos além das nossas capacidades naturais, e mesmo quando tropeçamos, Deus ainda pode usar nossas vidas para cumprir seu plano. Sansão também é um exemplo poderoso de como Deus pode transformar até nossas falhas em oportunidades de crescimento e redenção. Suas decisões impulsivas e erros custaram-lhe caro, levando-o à traição, humilhação e perda de sua força física. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, usou até esses momentos de fraqueza para cumprir um propósito maior. Mesmo em sua queda, Sansão foi usado para trazer libertação ao povo de Israel. Isso nos ensina que nossas falhas não são o fim da história. Deus não descarta aqueles que cometem erros, em vez disso, Ele nos molda, nos restaura e nos capacita a continuar cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Sansão é um lembrete de que mesmo quando não entendemos ou perdemos de vista o plano completo, Deus está no controle. Ele pode usar cada parte de nossa jornada, até nossos momentos mais sombrios, para revelar sua glória. A força de Sansão, que foi restaurada em seu último ato de sacrifício, é uma prova de que, com Deus, sempre há uma chance de redenção e de que nada é desperdiçado no plano divino. Por fim, a história de Sansão é, acima de tudo, uma história de sacrifício. Ele, que era conhecido por sua força física extraordinária, precisou se render completamente à vontade de Deus no final de sua vida para cumprir seu verdadeiro propósito. Após uma vida marcada por vitórias, erros e quedas, Sansão encontrou sua redenção através de um ato final de entrega total. Ao sacrificar sua própria vida, ele finalmente se reconciliou com o plano que Deus tinha para ele desde o início.
Sua morte, muito mais do que um fim trágico, foi o ponto culminante de sua missão, a libertação do povo de Israel dos filisteus, seus opressores. Esse ato de sacrifício mostrou que, apesar de suas falhas e momentos de desobediência, Sansão permaneceu fiel à sua vocação divina no final. Ele compreendeu que sua vida não era apenas para sua própria glória ou para demonstrações de força pessoal, mas para um propósito maior, determinado por Deus. Mesmo cego e aprisionado, Sansão encontrou sua força novamente não em seus músculos, mas em sua fé. Ele sabia que o único caminho para cumprir sua missão era entregando sua própria vida, e ao fazer isso, ele trouxe uma vitória decisiva para seu povo. A vida e a morte de Sansão são um testemunho poderoso do que a fé em Deus pode realizar, mesmo para aqueles que erram ao longo do caminho. Sua história nos lembra que, por mais longe que possamos nos desviar, sempre há um caminho de volta. A graça de Deus não apenas restaura, mas nos permite cumprir nosso destino, mesmo quando isso exige sacrifício. O legado de Sansão, portanto, não está apenas em suas conquistas físicas, mas na redenção que encontrou ao se entregar ao propósito divino, demonstrando que a verdadeira vitória vem quando nos rendemos completamente à vontade de Deus. Sansão nos lembra que, por mais que enfrentemos lutas internas, fraquezas e momentos de queda, Deus nunca desiste de nós. Mesmo quando erramos, mesmo quando nos afastamos do caminho que Ele traçou para nós, sua mão está sempre estendida, pronta para nos restaurar e nos usar para algo maior. A vida de Sansão, marcada por suas falhas e vitórias, nos ensina que nossa verdadeira força não vem de nossas capacidades físicas ou de nossa própria vontade, mas da nossa conexão com Deus e da fé que depositamos nele. Quando estamos alinhados com o propósito divino, somos capazes de realizar coisas que vão além do que podemos imaginar. Que possamos aprender com a história de Sansão a importância de confiar em Deus em todos os momentos, sabendo que, independentemente das lutas que enfrentamos, nossa verdadeira força e redenção sempre vem da fé que temos no Senhor. Se você gostou desta história de força, fraqueza e redenção, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente sua opinião sobre a jornada de Sansão e compartilhe este vídeo com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo.